No episódio de hoje, nós vamos ensinar mais algumas expressões relacionadas com a palavra bola. Nós já fizemos isso em um episódio anterior, mas aqui vão mais algumas expressões. Vem com a gente para mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills listening to the Portuguese like we here in Brazil speak. So, we decided to record this episode as a video episode to get you to know you better. But as Erica told you already, you will find more episode exclusive content in our community on Patreon. So you can check the link below and see what we have been creating for the last few years. And in this episode, we are gonna take the opportunity from the World Cup to explain these expressions using the word ball, bolas. So yeah, check out the other episode with 5 other expressions using the word ball, and you will see why Brazil is the country of soccer or of football. Então, vamos começar com o episódio em português e a Erika vai falar para nós qual é a primeira expressão usando a palavra bola. A primeira expressão é dar bola para alguém. Você já fez isso, Hugo? Ah, não sei. Se eu já dei bola pra alguém, não, mas eu sei que eu sei que você deu bola pra mim. E você para mim, senão a gente não tava aqui. É verdade. Você tem razão, mas eu acho que você deu bola pra mim primeiro. E aí, só com isso você já conseguiu pegar o que significa dar a bola para alguém? Ou dar bola pra alguém. E aí? Eu acho que a Erika... Conta pra eles como você deu bola pra mim. Eu dei bola pro Hugo e o Hugo deu bola para mim porque a gente já era amigos e essa amizade ficou colorida e hoje a gente tá aqui. Casados há 11 anos. Então, você consegue perceber que dar bola tem a ver com dar atenção, uma atenção especial, né? Dá pra dizer isso. Eu tô aqui pensando se é sempre em sentido romântico. E eu acho que sim, né? Acho que sim. Acho que sim. Tá. Quando a gente pensa assim, fulano tá dando bola. Fulano, olha só. Fulano é quando você quer falar sobre uma pessoa aleatória, que não tem nome. Então, ele tá dando bola pra ela. Ou... em geral, sim, mas eu acabei de pensar num exemplo que não necessariamente é romântico. Então dá pra dizer que dar bola significa dar atenção, né? Sim. Não necessariamente especial. Por exemplo, eu nem tô dando bola pra Copa do Mundo. Uhum. Sim, foi o que eu tinha pensado, mas é que daí também é no negativo, porque você disse não está dando bola. Sim, mas a expressão é a Mas, mesma. sim, Dar a bola. expressão é a mesma. Eu não tô dando bola pra Copa do Mundo, ou aconteceu tal coisa na sua vida, nem dá bola. Nem dá bola, ou seja, não liga, né? Uhum. Mas de fato, parece que nesse sentido é quase sempre negativo, é não dar bola. Se você tá dando bola, você pode usar, eu tô dando muita bola pra Copa do Mundo, mas me soa até sarcástico, parece que não faz sentido. A gente usa, na maioria das vezes, o dar bola no sentido romântico quando é positivo, né? Tipo, se alguém tá dando bola pra ele ou pra ela, se uma pessoa tá dando bola pra outra, embora signifique literalmente dar atenção, por algum motivo parece que na minha cabeça vem essa atenção romântica. Embora a expressão é essa mesmo, dar atenção, dar bola. Mas fique com esse cuidado aí que se é de uma pessoa para outra, provavelmente quem escutar vai levar para a conotação romântica. Isso aí. Antes da próxima expressão, deixa eu só abrir um baita de um parênteses aqui. Para quem não conhece essa fofura que passou aqui antes, é a Kate, é a nossa gatinha.
participação especial dela. Daqui a pouco vocês talvez a ouçam miar, reclamar, pedindo para sair, mas ela vai ter que esperar a gente terminar de explicar para vocês as próximas 4 expressões. Vamos lá então para a próxima. A próxima expressão é comer bola. Comer bola dá uma imagem bem engraçada, né? Eu imagino alguém comendo uma bola de futebol, mas Hoje em dia isso até é possível, porque tem aquelas pessoas confeiteiras que fazem um trabalho tão magnífico que fazem um bolo que realmente parece uma bola. Então, dá para comer bola. Dá para comer bola quase que literalmente, é verdade. Mas a expressão significa o quê? Comer bola. Por exemplo, a gente agora mesmo voltou, a gente foi encontrar uns amigos que moram a 8 horas de distância de nós, e a gente tinha uma coisa que podia ter levado para eles entregarem para outros amigos, e a gente comeu bola. É verdade, a gente comeu bola. A gente esqueceu e perdeu uma oportunidade. Isso aí. Então parece que essa é uma boa definição que a Erika fez. Quando você esquece algo e perde uma oportunidade, você pode dizer, puxa, comi bola. Deixei de fazer algo que eu podia ter feito, podia ter aproveitado a ocasião. Então, nesse caso aqui, ó, comemos bola. Não podíamos ter levado o que a gente queria dar para os nossos amigos que estão há 8 horas e aproveitar dessa oportunidade, aproveitar da carona, mas ó, comi bola. Então, quando você, no jogo também, outro exemplo, né? Às vezes no jogo, um jogo de cartas, e você tem uma carta ali, você não presta atenção e deixa algo passar. Você comeu bola. Tinha aqui uma oportunidade, você devia ter colocado uma carta específica no jogo e você não colocou, perdeu a sua vez. Então, perder a vez, esquecer, deixar passar uma oportunidade, me parece uma boa definição, bons exemplos de onde usar a expressão comer bola. Eu comi bola, você comeu bola, eles comeram bola. É mais ou menos esse uso. Eles comem bola se perdem os nossos episódios. Vocês estão comendo bola. Estão perdendo uma oportunidade de aprender português se vocês ainda não seguem o canal Keep Speaking Português. Próxima expressão. Estar com a bola murcha ou ser um bola murcha. Isso tinha até um quadro num canal de TV brasileiro, acho que era na Globo, no principal canal de TV, né? Então era bola murcha. Então bola murcha é quando você comete um erro, ou você tá desanimado, tá para baixo, você tá bola murcha, né? Então, se você acompanhou o outro episódio, nós gravamos um episódio exclusivo que tem uma expressão exatamente oposta a essa, lá na nossa comunidade no Patreon, né? Lá a gente explica o que é bola cheia. E hoje aqui o bola murcha. Bola murcha é quando realmente você tá, ó... Ruinzão, pra baixo. Isso, e até nesse quadro que tinha na TV do bola murcha é quando o jogador perdia oportunidades assim que até eu, que não sei jogar futebol, era capaz de fazer um gol, e o cara que só faz isso da vida, é a profissão dele, perdia. Então, por isso o quadro era bola murcha. Tinha gols assim que você falava é impossível de perder, o cara perdia. E tinha o bola cheia também, que era gols incríveis que eram feitos por pessoas que você nem diz que joga bola, sabe? Aquele grupo de velhinhos jogando futebol, amigos, barrigudos, né? Que só o futebol é uma desculpa para tomar uma cerveja. Nesse caso, ainda assim, eles faziam gols assim absurdos, dignos de uma Copa do Mundo. Aí era bola cheia e o bola murcha, a gente já explicou. Então, bola murcha serve para esse tipo de expressão, né? Esse tipo de ocasião, onde você tá com a moral baixa, tá com a autoestima baixa. Próxima expressão. Então, já foram 3, hein? A próxima expressão é bola de cristal. E aí, bola de cristal?
Como que usa essa expressão, Érica? Quando você pergunta, sabe o que eu tô pensando? Aí eu digo pro Hugo, não, eu não tenho uma bola de cristal. É, ela é quase mais que uma resposta ousada do que uma expressão. Mas sim, a gente fala eu não tenho bola de cristal para quando você não tem como adivinhar o que a pessoa está querendo ou o que a pessoa está te perguntando. Se a pessoa pergunta algo que você realmente não tem como saber, a gente pode afirmar eu não tenho bola de cristal, ou você pode perguntar, tenho eu bola de cristal? E lá tem o eu bola de cristal. É interessante também como a gente lá tem o eu bola de cristal, né? Lá parece um lugar, né? Mas é um jeito de falar. Por acaso eu tenho bola de cristal? É uma resposta um pouco brava, indignada, quando você tem que responder perguntas que são impossíveis de se saber ou que você não espera-se que você saiba, tipo, não é da tua responsabilidade saber. Mas não vai dizer isso para o seu chefe no trabalho, né? Porque como eu disse aqui, é uma pergunta um pouco, eh, Ousada. é uma resposta um pouco ríspida, um pouco ligeiramente grosseira ou sarcástica. E tenho eu bola de cristal? Mas a ideia é essa. Próxima expressão? Estar com a bola toda. Hoje o Hugo tá com a bola toda. Se você entender o que é bola murcha, você vai ficar fácil de entender o que é tá com a bola toda. Tá com a bola toda é tá com moral, tá com ânimo, tá com disposição, né? Por exemplo, a França nessa Copa do Mundo Tá com a bola toda. só Infelizmente. só ganhou, né? Ganhou fácil. Todos os jogos praticamente ganhou sobrando, como a gente diz, né? Então a França tá com a bola toda. O que não dá para dizer o mesmo do Brasil, embora tá indo bem até agora, até o momento em que esse vídeo foi gravado. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Brasil ou é hexacampeão e tá com a bola toda, ou tá com a bola murcha e já foi até eliminado. Mas enfim, essa é outra expressão. Tá com a bola toda é muito parecido com bola cheia, né? De outro episódio. E a última expressão é cantar a bola. Nesse episódio, por exemplo, eu fui cantando a bola aqui pro Hugo sobre as expressões, sobre quais seriam as expressões que a gente ia analisar. É mesmo? Eu achei que cantar a bola era você pegar a bola e falar How you doing? Ou então pegar a bola e falar E aí, quer dar um rolê? Quer dar um passeio, uma volta? Ou então ainda era cantar a bola e falar às vezes no silêncio da noite. Começar a cantar pra bola, mas não é isso. Não, não é isso. As duas primeiras até caberiam. Mas a terceira definitivamente não, porque daí já muda de cantar a bola para cantar para a bola. Então, Muito bom. Gramática também você aprende aqui, tá vendo? Sutilmente, né? Cantar para a bola seria esse último caso. E cantar a bola, aí sim, literalmente, os dois primeiros exemplos. Mas o que a gente está falando aqui é de ir assoprando. Outra expressão, outra olha só. expressão. Assoprando alguma coisa que a outra pessoa precisa saber ou precisa falar. Então, como ela falou, ela cantou a bola de todas as expressões aqui. Tipo, eu não preciso ver. Ela viu na nossa listinha e falou pra gente e eu só fui seguindo, fui comentando, explicando cada expressão. Então, a gente usa isso para praticamente um ditado, né? Por exemplo, Sim. dita aí pra mim, canta a bola aí pra mim. Aí ela vai falando os números. É outro exemplo do uso da expressão cantar a bola. Quanta coisa com bola a gente tem, né? Agora, como a gente explicou na outra, vamos fazer aquele bate-bola? Aquele jogo rápido das Bora lá. expressões? O resumo, então, das expressões que a gente viu hoje. Vai lá. Dar bola para alguém. Dar a bola para alguém é dar atenção. Comer bola.
Comer bola é perder uma oportunidade. Estar com a bola murcha. É tá sem moral. Bola de cristal. É ter que adivinhar alguma coisa. Estar com a bola toda. É tá com moral. Cantar a bola. É ditar. Falar em voz alta algo. E aí, vocês já conheciam alguma dessas expressões? Querem conhecer mais? Tem um outro episódio que a gente ensinou mais umas 5 expressões com bola, como o Hugo já falou. Vai lá e escuta o episódio para você aprender mais expressões. E não vai comer bola, né? Se você não tá inscrito ainda no canal, tá comendo bola. Se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário e o seu like também para continuar recebendo mais conteúdo sobre português brasileiro para estrangeiros. Não se esqueça, Don't panic! keep speaking Portuguese.